Olá, todo mundo. Obrigada por terem vindo. Bom, eu me sinto um pouco estranha quando eu estou em cima, eu gosto de ficar embaixo sempre. Eu vou apresentar aqui um pouco sobre o que eu considero que faz parte de um conteúdo autêntico. Antes de chegar nessa parte de comunicação autêntica, tem outras coisas que a gente precisa olhar. Então, eu vou falar um pouco, depois eu vou abrir para a gente conversar um pouco entre nós. Então, quem tiver dúvidas, vão guardando as suas perguntas para vocês me perguntarem mais tarde, tá bom? Primeiro de tudo, eu quero perguntar para vocês, para alguém, vai escolher alguém aqui? Você? Como é seu nome? O que você faz, Fernanda? Vem cá falar no microfone. Meu nome é Fernanda, eu tenho uma marca de sapato, chama Casulo, e aí eu uso materiais sustentáveis, fibra natural. E você? Você, de óculos, como é seu nome? Então fala alto para as pessoas ouvirem. Legal. Através de qual formato? Legal. E você? Como é seu nome? O que você faz, Cristiane? Fala alto, fala alto. Legal. Tá. Eu fiz essa pergunta para vocês porque a maioria das pessoas fica um pouco desconfortáveis quando a gente pergunta o que você faz, né? É uma pergunta um pouco esquisita. Opa. Primeiro, eu queria dizer que você não é o que você tem, né? Você é a sua essência, a sua história, as suas escolhas. E você tem um projeto, uma marca, um produto, um serviço. Quando as pessoas perguntam para mim o que eu faço, eu falo, eu ajudo empreendedores criativos a encontrarem o potencial do seu conteúdo para expressar isso na internet. Mas isso foi um passo a passo até chegar nessa mensagem, né? Antes as pessoas me perguntavam assim, o que você faz? E aí eu falava, sou jornalista. Ou então, eu sou fotógrafa, eu sou videomaker, eu sou pedagoga. Então, quando as pessoas perguntam o que a gente faz, a gente tem uma tendência de falar o formato da entrega e não necessariamente o que compõe a essência do nosso serviço ou do nosso produto. Esqueci o nome dela, seu nome? Gabi? Tami. A Tami respondeu bem, porque ela falou, eu ajudo pessoas a XYZ coisas, através da pedagogia. Então, é super importante, primeiro de tudo, a gente acessar isso. O que você faz? Eu estou a serviço do quê? Né? A partir de qual ferramenta? Um relacionamento com esse negócio aqui. Então, a sua identidade, ela é como a sua impressão digital. Ela é única e insubstituível. Nesse sentido, é importante a gente entender que o nosso conteúdo ele já está pronto. Por quê? Se a nossa história, se o que nós somos se concentra na nossa essência, na nossa identidade, no contexto que a gente vive, na nossa história, cada um aqui é uma pessoa. Cada um aqui viveu uma situação diferente para chegar até onde está agora. Basta a gente se apropriar dele. Então, a comunicação, 10 anos atrás, ela era uma via de mão única, né? Então, existiam os veículos impressos, a TV, o jornal, o rádio, a revista, e a gente, quando tinha um negócio, precisava contratar uma assessoria de imprensa para aparecer em um desses veículos, e aí, quando esses veículos, quando a gente conseguia vender a pauta para um desses veículos, a gente aparecia. Hoje em dia, a comunicação ela é uma via de mão dupla. Por quê? Porque, enquanto a gente usava aquelas ferramentas, como a revista, o jornal, a televisão e o rádio, a gente não necessariamente conseguia interagir direto com aquele veículo de comunicação. E, com a internet, a comunicação se transformou em uma via de mão dupla, porque a gente pode interagir a todo momento e a qualquer instante com qualquer pessoa. Então,
Eu acredito que a internet ela tem um poder fundamental para que a gente possa trabalhar a nossa expressão autêntica. Eu sempre falo que expressão é algo que, a partir do momento que a gente sai de casa, a gente já expressa. Né? A gente sai de casa, veste uma roupa, a gente já está expressando alguma coisa. E a comunicação ela é só uma consequência disso. Então, muitas vezes, a gente acha que a comunicação, independentemente do formato ou da situação que a gente se insere, né? Eu estou aqui me comunicando com vocês agora, mas poderia ser uma comunicação online através das redes sociais ou por telefone. Independentemente do meio de comunicação, muitas vezes a gente entende o meio como uma barreira e a gente não consegue lidar com ele. Só que se a gente voltar uns passos atrás e tentar entender qual que é a nossa essência e o que compõe a nossa essência, talvez fique um pouco mais fácil. Eu gosto de dizer que a internet ela é protagonista nesse cenário de mudanças que a gente vive, porque com a internet a gente tem a possibilidade de interagir. E quando a gente interage, a gente cria vínculos, e quando a gente cria vínculos, a gente constrói comunidade. E a principal entrega da internet é a construção de comunidade. As pessoas se conectam com pessoas e não com coisas. Então, é importante a gente tentar encontrar esse lugarzinho da vulnerabilidade. Eu vi um pedacinho da outra palestra que fala sobre como ser autêntico, e ela trouxe essa palavra, né, da vulnerabilidade. Quando a gente se vulnerabiliza para expor quais são os nossos sentimentos e aquilo que a gente vive e acredita, fica muito mais fácil, porque a gente se vulnerabiliza das pessoas entrarem em contato com a gente e, de fato, quererem algum tipo de interação, né? Então, como eu falei, a internet é protagonista nesse cenário todo, a comunicação mudou. 10 anos, e olha, 10 anos é muito pouco tempo, então a gente ainda está começando, a gente ainda está engatinhando no sentido de entender como usar essa ferramenta como expressão da nossa identidade, como expressão da nossa verdade, e a partir disso é que a gente, a partir desse autoconhecimento, é que a gente se prepara para conseguir se fortalecer, e não só com nós mesmos, mas com a nossa marca, com o nosso projeto, com o nosso serviço, né? Então, a internet ajuda a construir comunidade, ao interagir a gente constrói relação, ao nos relacionar a gente constrói vínculos, e ao construir vínculos a gente constrói comunidade. Não sei se vocês já perceberam, mas existem alguns grupos no Facebook, por exemplo, que são específicos, que eles carregam alguns temas específicos. Então, se você quiser saber algo sobre empreendedorismo, vai ter um grupo no Facebook que só fala de empreendedorismo. Se você quiser saber algo sobre maternidade, tiver alguma questão, se você for mãe, enfim, você vai encontrar um grupo no Facebook que fala sobre maternidade. E nessa pesquisa, né, que eu comecei a observar quais eram os grupos que existiam dentro da internet, eu comecei a perceber que não eram só grupos de assuntos genéricos que existiam. Existem grupos sobre bulimia, existem grupos sobre movimento negro, existem grupos sobre o movimento transgênero, existem grupos muito específicos, e eu trago os grupos por quê? Porque a gente entende que quando a gente construi comunidade utilizando a internet para isso, é de fato encontrar-se em algum lugar ali dentro, né? Então, se você tem um projeto que fala sobre pedagogia, por exemplo, ou sobre, sei lá, se você tem uma marca de sapatos que é sustentável, quais são os temas que eles estão envolvidos em torno desse produto, né? Então, uma marca de sapato sustentável, você pode trazer o consumo consciente como tema, você pode trazer o veganismo como tema, você pode trazer até mesmo o empreendedorismo, porque você se insere no lugar onde você empreende, né? Então, quais são essas bandeiras que você acredita e que elas te ajudam a sustentar o seu negócio, né? Não só o seu negócio, porque cada um aqui tem um estilo de vida e cada um aqui tem crenças muito próprias e valores muito próprios. Então, é importante a gente primeiro assimilar isso para depois transformar isso em uma comunicação, né? E aí, o ponto de partida para a gente se comunicar é reconhecer qual é a nossa mensagem. Muitas vezes é conhecer a nossa mensagem, porque às vezes a gente nem sabe quem nós somos, né? Ou a gente não quer reconhecer quem nós somos, o que a gente gosta, o que a gente acredita, e aí não tem como transformar isso em uma mensagem verdadeira e que realmente gere impacto. Eu acabei não me apresentando, farei isso daqui a pouco, mas quando a gente
eu gosto muito de focar na mensagem, porque se eu viesse aqui falar como usar o Instagram, como usar o Facebook, ou como usar as redes sociais, ou como usar a internet, eu estaria focando no formato. E essa não é a ideia. A ideia é focar no conteúdo, para que, a partir do conteúdo, a gente possa resgatar dentro de nós o que realmente faz sentido, e, a partir disso, as pessoas começarem a se conectar com a gente pelo que faz realmente sentido para a gente. E aí, nesse sentido de reconhecer qual é a nossa mensagem, é importante a gente pensar, quais são os nossos talentos? Que tipo de talento a gente está colocando no mundo? Quais são as nossas paixões? Quais são os nossos valores? E as nossas crenças? Quais são as habilidades que a gente está colocando a serviço com o nosso trabalho, quando a gente oferece o nosso produto ou serviço? Quais são as necessidades que estão sendo supridas com a nossa solução? Todo mundo aqui tem uma solução, e para toda solução existe uma necessidade. Então, quais são as necessidades que estão sendo supridas quando eu ofereço o meu trabalho? O meu trabalho, por exemplo, supre a necessidade de pequenos empreendedores que não têm grana para pagar uma agência e também não sabem fazer sozinhos. Não sabem se comunicar por conta própria. Então, qual que é a solução que você entrega? E o que te diferencia de uma pessoa que oferece o mesmo produto ou serviço que você? Essa é uma pergunta-chave que traz muito quais são os nossos diferenciais e que ajudam a gente a entender por que as pessoas devem escolher nós e não outras pessoas para realizar um tipo de serviço ou, enfim, para consumir um determinado produto. O que do seu trabalho reflete em você e vice-versa? Eu gosto de trabalhar com pequenos empreendedores porque eles já estão no caminho de fazer aquilo que acreditam, né? Então, quem aqui tem um negócio? Todo mundo, né? Legal. Então, é interessante assim isso, porque enquanto a gente está num lugar onde a gente não quer se desenvolver, onde a gente não quer se realizar, a gente bate muito de frente com o espelho, né? A gente fala, putz, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz parte de mim. Quando a gente começa a fazer algo que realmente faz sentido, a gente está a um passo de começar a expressar isso para que todo mundo veja, né? E aí, vou contar um pouquinho de mim. Então, eu sou jornalista, me formei em jornalismo em 2011, no Mackenzie, e foi o ano que caiu o diploma. Aliás, não foi o ano, foi em 2009 que caiu o diploma de jornalismo, e eu ainda continuei na faculdade. Um monte de gente saiu da faculdade, um monte de gente falou, não vou ter profissão, vou ser pobre a vida inteira, e não sei o quê. Saiu da faculdade, foi escolher fazer outra coisa. E eu falei, putz, não sei nem se é isso que eu quero, mas beleza, vou ver, vou entender, né? Vou terminar a faculdade para entender qual que é realmente o meu lugar no mundo. E quando eu saí da faculdade, eu comecei a fazer um estágio para uma empresa que atendia, era terceirizado por grandes marcas como Heineken, Consul, e aí a gente criava conteúdo editorial para entregar uma comunicação online para essas marcas, né? E aí, quando passou um determinado momento, a internet começou a ter um impacto muito poderoso. Essas marcas começaram a perceber que, de fato, a internet realmente ajudava a fazer com que elas tivessem mais repertório e mais reciprocidade daquilo que elas entregavam. E aí, a Heineken, que é uma empresa gigantesca, com uma identidade incrível, falou, vou cancelar o contrato com essa empresa, que é terceirizada e tem 2 pessoas trabalhando nela, né? E aí, contratou uma outra agência para atendê-los. Foi nesse momento que virou uma chavinha da minha vida e eu pensei, putz, a internet realmente é um ambiente onde a gente pode se expressar e pode se comunicar melhor. E foi aí que eu fui convidada por uma empresa para criar a metodologia para atender os clientes deles, e foi onde eu tive a oportunidade de montar uma metodologia e tentar entender como que eu poderia fazer para que alguém que tem um pequeno negócio possa ser visto e lembrado usando a comunicação online. Fiquei 2 anos nessa empresa, atendendo clientes menores, né? Uma associação que eu fiz foi que, enquanto a Heineken, que era uma empresa gigantesca, tinha uma identidade muito forte, essas empresas menores não tinham. Então, eu comecei a perceber que era importante olhar para a identidade, porque se a gente não olhar para a identidade, a gente não tem como expressar o que a gente quer. A gente vai focar sempre no institucional, que é compra aqui o meu serviço, compra aqui o meu serviço. E aí eu comecei a entender que essa parte da identidade, do autoconhecimento, da autoassimilação, da essência e do que compõe quem nós somos, fazia parte totalmente do processo, era o primeiro passo para a gente conseguir expressar aquilo que a gente faz, né? E aí, fiquei 2 anos nessa empresa,
atendi vários clientes e resolvi sair num determinado momento, porque queria autonomia e liberdade. Então, eu resolvi fazer um coaching. E, nesse coaching, a minha coach falou assim, Mayara, quais são as suas necessidades? Antes de você querer suprir a necessidade alheia, me responde, quais são as suas necessidades? Aí eu falei, eu quero ter autonomia para atender os meus próprios clientes e quero ter liberdade para trabalhar de onde eu quiser. Essas são as minhas grandes necessidades. Aí ela falou, então, você vai criar um trabalho que atenda às suas necessidades, né? Vamos partir desse princípio? Aí eu falei, nossa, que fácil, né, para ela. Imagina que eu ia imaginar isso. E aí, quando eu sentei para preparar esse serviço que eu oferecia, que eu não sabia exatamente qual era, eu entendi que o trabalho inteiro já estava pronto, porque a metodologia já estava criada. E aí, eu cheguei num nome, memória seletiva, por conta dessa frase. É uma frase do Goethe, que fala assim, quando o interesse diminui, com a memória acontece o mesmo. E aí eu associei e falei, bom, eu ajudo as pessoas a serem vistas e lembradas. Então, se você não se mostra, você não é visto. E se você não é visto, você não é lembrado. Está aí, memória seletiva. E aí acabei, com esse conteúdo que já estava praticamente pronto, eu acabei desmembrando isso em serviços diferentes. Porque eu entendi que eu não queria produzir para os meus clientes. Eu queria que eles produzissem por conta própria. Eu entendi que o grande diferencial do meu trabalho era ajudá-los a entender qual era o potencial dos seus conteúdos para que eles tivessem independência, autonomia e liberdade para criá-los, né? Principalmente sustentada na questão de que o seu conteúdo está pronto e ninguém melhor que você para falar sobre o seu trabalho. Eu acredito até que, com esse boom de empreendedores criativos nascendo, né, as agências elas já não são mais o foco, né, o nosso foco, porque nós mesmos entendemos que melhor do que ninguém criar o nosso conteúdo somos nós mesmos, né? Nós mesmos criamos muito melhor do que qualquer pessoa. Então, a única coisa que falta assimilar é, primeiro, se apropriar dessa mensagem. E, a partir do momento que a gente se apropria da mensagem, entender quais são os recursos necessários para a gente conseguir estruturar essa comunicação. Bom, eu entendi nesse processo, né, da metodologia, quando eu criei essa metodologia para atender esses pequenos empreendedores, eu entendi que existia um passo a passo para a gente conseguir ter realmente consistência na comunicação. E eu cheguei em 3 palavras. Primeiro, clareza, depois fluxo e depois profundidade. Clareza, eu associo muito com identidade, né, para a gente se reconhecer no mundo. Então, quando a gente tem clareza da nossa essência, quando a gente olha para trás e entende quais são qual foi o nosso processo de aprendizagem e por onde a gente passou até chegar onde a gente chegou, a gente entende, inclusive envolvendo a nossa ideia atual, a gente entende que isso é insumo, é a base para qualquer comunicação. Fluxo, em outras palavras, eu chamo de estratégia. Por quê? Porque ela ajuda a gente a criar início, meio e fim. Então, uma vez que a gente vê que a internet é um ambiente que tem recursos infinitos para oferecer o nosso produto e serviço e que ela é o ambiente mais interativo e democrático que existe, a gente entende que a gente precisa ter fluxo. Porque se a gente não tiver fluxo, se a gente não tiver ritmo, a gente não consegue aparecer, né? Então, ritmo, estratégia, fluxo, está muito ligado à presença. E essa presença, ela ajuda a gente a entender como que a gente vai começar essa comunicação, por onde ela vai percorrer, por onde ela vai permear e onde que ela vai acabar, né? E conteúdo eu associo com profundidade, porque a grande questão é como que a gente pode fazer para criar conteúdo autêntico, com profundidade, sem ser redundante, né? Então, muitas vezes, a gente se para e pensa, caramba, eu já falei tudo que eu precisava falar e agora eu não sei mais de onde tirar a ideia, né? Então, esses são os 3 aspectos que eu considero mais importantes para a gente conseguir uma comunicação autêntica. E, para construir e para conseguir um conteúdo consistente e autêntico, a gente precisa construir diferentes tipos de conexões. E quando a gente tem clareza, fluxo e profundidade, a gente permite que outras pessoas se conectem com a gente. Está fazendo sentido, gente, o que eu estou falando? Tem uma frase do Austin Kleon que eu gosto bastante, que chama: ninguém vai olhar o seu currículo, as pessoas querem ver o que você fez com as próprias mãos.
E essa é a grande verdade hoje em dia, né? É muito mais fácil a gente se conectar com alguém que para do nosso lado num café e fala: quem é você? O que você faz? Enfim, me conta um pouco. E a pessoa abre o coração, independentemente da formação que ela teve, né? Independentemente do que ela aprendeu no trabalho que ela não gostava. Faz muito mais sentido isso do que a gente falar: não, me mostra aí. Você é competente em quê, né, tecnicamente? Um trabalho com significado a gente cria usando os nossos talentos e paixões, porque os nossos talentos é algo, geralmente, que a gente sabe, mas não necessariamente a gente gosta, e as nossas paixões é o que a gente gosta e não necessariamente a gente sabe, né? Então, o trabalho com significado é quando a gente consegue unir talento e paixão. E quando a gente consegue unir talento e paixão, a gente consegue abandonar tudo isso que fez parte do nosso currículo, que muitas vezes não mostra quem nós somos, e, de fato, se apropriar de algo que é mais essencial. Como eu falei, eu gosto de trabalhar com pequenos empreendedores e empreendedores criativos, porque eles já estão no caminho de fazer o que gostam. E quando a gente já está no caminho de fazer o que gosta, é um passo para a autorrealização. Aliás, muitas vezes a autorrealização já existe, só tem uma coisa ou outra para ajustar, para que o trabalho continue sendo reconhecido pelo que ele realmente é e nós sejamos reconhecidos por quem realmente somos. Muitas vezes a gente precisa ajustar uma coisinha no formato do produto ou serviço que a gente criou. Às vezes é uma questão de ajustar o valor que a gente cobra. Às vezes é uma questão de ajustar, isso aqui não está fazendo sentido para mim. Eu conheci uma menina que queria trabalhar com arte, ela é arquiteta, e ela resolveu fazer criar uma loja de objetos de decoração feitos a partir do cimento. E aí, chegou num determinado momento que ela falou: cara, eu não quero poluir o mundo mais ainda, por que eu estou fazendo cimento, sabe? Tudo bem que é um objeto de decoração, e que isso traz um pouco, tem conexão com algo um pouco mais artístico, que é o que eu quero entregar no mundo, mas isso não está fazendo sentido. Então, ela simplesmente falou: vou olhar para outras coisas e vou tentar realizar minha arte de outra maneira. Ela, por ter o próprio negócio, teve a liberdade de fazer essa escolha, e eu acho que todo mundo aqui tem a liberdade e a oportunidade de ajustar o que precisa para que a gente continue se autorrealizando ao longo do tempo. E é isso, né? Ninguém vai olhar o nosso currículo, as pessoas querem ver o que a gente fez com as próprias mãos. Eu trocaria, sempre que alguém me pergunta o que você faz, eu penso: mas por que você não me perguntou quem sou eu, né? E a grande pergunta que eu quero que vocês virem essa chavinha é, de fato, ao invés de perguntar para as pessoas o que você faz, pergunta: quem é você? Faz muito mais sentido. E a pessoa vai ter liberdade para falar o que ela quiser. Bom, eu gostaria que vocês olhassem aí para a pessoinha do lado de vocês, fizessem essa pergunta para ela. E eu vou dar 5 minutos para vocês responderem. E depois eu vou abrir para perguntas. E aí vocês podem me trazer perguntas mais técnicas, ou vocês podem me trazer perguntas mais amplas, de mais conexão. Mas é isso, gente. Vai lá.
E aí, gente? Foi boa essa experiência? Deixa vai. Vocês estão se sentindo melhor em se expressar um pouco? Eu vou descer para fazer umas perguntas. Não, eu quero falar com a galera. Ah, você vai falar? É. Você quer Será? levar o microfone até lá? Ah, pode ser. Tá bom. Obrigada. Quem quer contar um pouquinho aqui do seu negócio? Alguém? Alguém quer contar como você se apresentou ou quer apresentar o do outro? Se disponibilizem aí, gente. Olha lá, ó. O que é para falar exatamente? Eu sou a Bárbara. Eu, de formação, sou designer, mas eu me apresentei como uma pessoa que apresenta soluções de comunicação para outras pessoas. E eu estou entrando nesse mundo do empreendedorismo. E ela se apresentou como uma pessoa que faz a conexão para esses pequenos empreendedores. Então, foi muito interessante essa troca de a pessoa que apresenta soluções e a pessoa que faz a conexão das pessoas, né? Porque o que a gente mais precisa nesse mundo de empreendedorismo é dessas pequenas conexões de contato, assim. Bem legal. Legal. Quem mais? Aqui. Tadã. Oi, gente. Eu faço modelagem lúdica, que é fazer bonecos na verdade, eu faço toy art em pelúcia e tecido, e toy art e art doll. E algumas intervenções urbanas aí, de botar olhinho nas coisas e tal. Então, na verdade, eu sou uma artista plástica que não é formada. Legal. E você associou quais são os tipos de conteúdo que você pode envolver nesse argumento todo? Por enquanto, sim, eu estou me saindo melhor alimentando o Instagram com uma prática de ateliê, né? Eu coloco 3 conteúdos, basicamente. Ateliês, o diário do ateliê, alguns desenhos meus, desenhos de projeto de bonecos que eu quero fazer e tal, para sentir também, a repercussão. Se a galera curte e comenta, nossa, eu quero esse boneco, tal, eu já tenho eu considero como o meu produto mínimo viável, né? Se muita gente curtiu, então é porque eu tenho que fazer esse boneco. Aí eu invisto em fazer esse boneco, paro todos os outros para fazer aquilo lá. E também aí eu mostro nisso no Diário do Ateliê. E tem a intervenção urbana, que é colocar olhinhos nas coisas, que é mostrar para as pessoas que não só eu vejo o mundo com olhos lúdicos, como eu incentivo outras pessoas a fazer a mesma coisa. Então, o meu único conteúdo que eu acho que está um pouquinho mais redondinho é esse. As outras redes sociais eu estou perdida, não sei o que fazer. Legal. Mas não foca em formato. Não foca em formato, não foca. É óbvio que você precisa entender quais são os canais que mais têm a ver com o seu negócio, que mais combinam com ele. Mas a dica que eu te dou é foca na mensagem. Foca no que você tem que falar a respeito desse assunto. Você está falando sobre o universo lúdico, então você pode falar sobre criatividade, você pode falar sobre relações humanas, você pode falar sobre sentimentos. Se você focar na mensagem, você vai começar a perceber que as pessoas vão se aproximar pela mensagem que você leva e não necessariamente pelo que você vende. Entendeu? Entendi. Alguém mais quer falar? Eu vou falar um pouco sobre os tipos de conteúdo, tá? Para vocês poderem usufruir disso. Mas, essencialmente, é isso. O mais importante é a gente tentar focar na mensagem que a gente tem a passar, levando em consideração aquilo que a gente acredita. Quando eu falo de comunicação online, que é o serviço que eu entrego, eu falo de autoconhecimento, eu falo de empreendedorismo, eu falo de culturas diferentes, eu falo sobre a diversidade cultural, né? Eu falo... É engraçado, porque o jornalista, quando ele se forma, ele é quem faz jornalismo faz porque é a profissão dos que não têm profissão, né? Então, vai lá, vamos fazer jornalismo, porque eu vou conseguir fazer tudo para todo mundo. Só que não necessariamente isso. Durante muito tempo, eu fiquei um pouco receosa, porque eu achava que, por eu ser uma pessoa muito versátil e que se interessa por diversos tipos de assunto, eu não tinha opinião.
E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu tenho opinião, eu só preciso moldar o caminho que eu quero trilhar. Então, quando eu comecei a empreender, eu comecei a entender que eu quero ajudar pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço. Né? E aí eu tenho espaço para falar sobre empreendedorismo, eu tenho espaço para falar sobre, enfim, tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e que se constrói na comunicação. Né? Então, quais são? A gente sempre tem um assunto que é aquele assunto que está na cara, que é o que a gente vende, que é o que a gente entrega. Né? Quem vende produto, muitas vezes, é muito mais fácil de assimilar qual que é esse assunto do que quem vende serviço. Mas quem vende serviço compartilha um tipo de conhecimento. Então, com certeza, tem um assunto que é especificamente aquilo que é o principal que você pode falar. Só que existem os assuntos adjacentes, né? Existem outros assuntos que fazem parte daquilo que podem compor a nossa identidade. E é importante a gente olhar para isso. Quem trabalha com moda não necessariamente precisa falar só de tendência, de cores, enfim, pode falar sobre autoestima, pode falar sobre infinitas outras coisas, né? E aí levando em consideração também quem são as pessoas com quem você quer interagir. Então, se você é uma consultora de estilo e você quer atender mães, olha só quantas coisas você pode falar dentro da sua comunicação, né? Como você pode construir uma comunicação variada e criar um nicho, né? Porque quando a gente tem um único assunto, a gente pode se comparar com qualquer pessoa que tem esse assunto também. Quando a gente vincula dois assuntos, a gente cria um nicho. A Rafa fala muito isso. E quando a gente cria um nicho, a gente pode falar sobre várias outras coisas que não só aquela entrega específica. Alguém mais quer falar? Como eu me apresentei para ela, não é isso? Eu sou o Dan e eu nasci numa família de circo e por isso eu sempre, desde pequeno, fui criativo e eu sou criativo. Então, crio coisas. Eu conecto coisas também, pessoas, conhecimentos, e né, isso faz parte do que eu sou, e eu ensino o que eu sei. Né? O que eu não sei, eu vou atrás, aí eu acabo sabendo. Mas isso é a minha essência, assim. Basicamente é o que eu sou. É isso que eu falei. Legal. E você, o que você ensina? Eu foco mais no empreendedorismo direcionado para o futuro. Então, eu sou futurista também, então eu estudo muito sobre como é o futuro do trabalho, o futuro das organizações, o futuro do aprendizado, da educação. Então, eu foco bastante em consultorias, né? Dou consultorias, palestras, workshops, cursos relacionados a esse tema. Né? Então, ajudando as empresas a se prepararem para o futuro. Legal. É interessante saber como que a história se constrói, né? Porque você nasceu numa família de circos, é isso? E olha só que curioso, né? Que específico, que interessante, né? Muitas vezes, aquela frase que eu trouxe de pessoas se conectam com pessoas e não com coisas, muitas vezes as pessoas que se aproximam de você se aproximam por essa autenticidade que você carrega desde que você nasceu, né? Eu tenho uma amiga que ela é filha de mãe tailandesa e pai brasileiro. E aí ela tem uma história incrível, que é quando ela tinha 15 anos, ela foi viajar para a Tailândia e foi descoberta como modelo internacional. Aliás, foi descoberta como modelo, fez ali um trabalho de modelo e tal. E aí, aos poucos, outras agências começaram a ver e tudo mais e contrataram ela para fazer outros trabalhos e ela se transformou em uma modelo internacional. Quando ela chegou no Brasil, ela veio fazer uma tese, tinha que fazer uma tese da faculdade, algum curso que ela estava fazendo, ela tinha que escrever um TCC, alguma coisa assim, e ela precisava trazer algum argumento ela precisava argumentar alguma coisa. E ela escolheu falar sobre como o leite fazia mal para a saúde. Na semana seguinte, ela foi contratada por uma empresa de leite para fazer propaganda de leite, assim, na modelo do leite. E aí ela falou, nossa senhora, isso não está fazendo o menor sentido para mim, porque primeiro que eu estou sendo tratada como um objeto aqui em frente à câmera, né? E segundo, que se eu passei, sei lá quantos meses da minha vida defendendo como o leite faz mal para a saúde, agora tem uma empresa me contratando para fazer propaganda do leite. Não está fazendo sentido. E aí ela abandonou a carreira de modelo, ela ganhou o primeiro milhão dela com 18 anos, e ela abandonou essa carreira de modelo e falou, isso não faz sentido. E aí ela começou a tentar entender o que realmente fazia sentido.
E descobriu que, no percurso dela, o que fazia sentido era ajudar as pessoas a se encontrar da mesma forma que ela tentou se ajudar durante tanto tempo. E foi uma mudança tão brusca de realidade que ela falou, caramba, eu preciso pensar num método para tentar ajudar essas pessoas que realmente querem fazer algo que fazem sentido para elas. E ela virou uma coach de vida, né? Mas eu contei a história dela porque ela um dia me procurou e falou, Mayara, eu não sei o que falar nas redes sociais, a minha história não é interessante, eu não sou uma pessoa interessante. Eu falei, não, você está de brincadeira com a minha cara, né? Porque, assim, você tem tanta coisa legal para falar, né? A sua família é uma família que ela... Enfim, né? Cada um vem de um canto, você tem uma cultura totalmente diferente, traz isso, as pessoas querem saber. E ela, por ser uma pessoa super fechada, ela não se sentia à vontade de contar a própria história, de falar sobre os aspectos da vida que envolviam a vida dela. E essa assimilação do nosso conteúdo, nem sempre a gente aceita de cara, né? E quando a gente aceita, não significa que a gente quer contar para o mundo, né? Então, existe alguns passos a serem tomados, mas a gente pode, aos poucos, ir tentando entender o que é possível ser falado ou não. Quer falar? A Lela Sá. Quem mais quer falar? Vê alguém com o microfone. Fala aí. Meu nome é Simone, eu também tenho um negócio que eu estou retomando, eu sou analista de sistemas e eu trabalho basicamente com desenvolvimento web, e aí estou incorporando o marketing digital para pequenos empreendedores. Então, me especializei aí ao longo desse ano, então o objetivo é ajudar os pequenos empreendedores que estão começando. Então, com o conteúdo, para mim, eu estou no lugar certo, né? Como chegar naquele conteúdo que aquele seu cliente precisa saber o que ele tem que falar, porque muitas vezes ele não sabe. Então, a minha missão aí está sendo essa. Então, tudo sobre conteúdo, para mim... Legal, legal. Você ajuda as pessoas a desenvolverem seus próprios sites, por exemplo? Isso. Eu desenvolvo a parte de design gráfico e a parte de loja, de blog e site. Você não só pode falar sobre o empreendedorismo porque você quer atender esse público, como também porque você vive a pele de um, né? Exato. Então, você pode trazer quais foram as dificuldades que você viveu, o que você superou, o que realmente fez sentido para você, trazer dicas, né? Alguém mais? Eu sou Alice Tischer, sou artista e ilustradora. E aí, da forma como você se apresenta, também eu tive que chegar em uma conclusão de que forma que eu poderia me apresentar mais fácil, né? Então, depois de muito tempo, eu cheguei, né, nessa forma que eu ajudo mulheres a se reconhecerem, serem mais felizes em uma jornada de criatividade e autoconhecimento através da arte, da colagem, das ilustrações, com oficinas presenciais e online. Muito bem. Legal. Bom, meu nome é Bel e, na verdade, antes de falar quem eu era, né, eu ouvi a Bruna. E aí a Bruna contou a história dela. A Bruna é arquiteta e está lançando, depois de 2 anos, a marca dela. E aí, depois de ouvir a história dela, ela, né, me deu a palavra. E eu falei, bom, eu ajudo pessoas como você. Eu ajudo pessoas a darem novos rumos na carreira dela, né? Então, assim, eu ajudo pessoas a se recolocarem, eu ajudo pessoas a transicionarem, a justamente essa gestação de 2 anos aí ser uma gestação tranquila de um novo negócio ou então de uma nova área, né? E esse insight me veio justamente ouvindo ela. E falando, caramba, eu acho que são pessoas assim que eu ajudo realmente. E eu cheguei aqui muito focada num conteúdo que eu estava gerando. Só que, ouvindo ela, eu falei, poxa, eu tenho muito mais aquilo que você falou, a guarda-chuva, né, de conteúdos a dar. Então, acho que essa questão de novos rumos na carreira me abre o leque para falar sobre muita coisa. Coragem de empreender ou de mudar de emprego, como se preparar para essa mudança de emprego. Eu fui a vaca do RH durante 12 anos. Então, eu sei bem o que o RH olha na hora que olha um currículo, na hora que está lá com a pessoa para fazer uma entrevista. Então, acho que isso é um conteúdo que as pessoas procuram muito, né? Mas não é só o que eu tenho a oferecer. Então, acho que obrigada aí por ter
boom. É bom expandir, né? Você pode falar sobre mudança também. Tem muitas coisas. Eu acho que, na verdade, o que a gente acessa quando a gente quer criar conteúdo é mais assim, quais são as sensações quais são as sensações da vida, né? Quais são as coisas que acontecem na nossa vida que nos fazem ter a oportunidade de virar a chavinha e melhorar para algum sentido, né? Muitas vezes a gente facilita isso, mas na grande maioria do tempo a gente consome mais isso do que entrega, né? Porque a nossa entrega ela é específica, ela é moldada, é o nosso trabalho, a nossa missão, a nossa ferramenta. Mas, enquanto a gente não está trabalhando, oferecendo o nosso serviço, a gente está absorvendo um monte de coisa durante não, em todos os cantos que a gente vive, né? Então, essa absorção, e aí eu acho que a construção da mensagem ela vem a partir disso também. Qual que é? O que você absorve no seu dia a dia? Quais são as coisas que você lida e que você tem respaldo para trazer como pergunta, ou como afirmação, ou como questionamento, ou como reflexão? Tudo isso pode se transformar em uma mensagem a ser passada e se conectar com o seu conteúdo, com o que você vende ou não. Pode ser que se conecte, como pode ser que não se conecte. Mas eu acho que a assimilação da nossa mensagem vem a partir das nossas reflexões do dia a dia. E essas reflexões elas fazem muito sentido quando nós somos empreendedores criativos que fazemos o que amamos, porque as pessoas se conectam com pessoas e não com coisas. E quando elas têm a oportunidade de acessar quais são os nossos valores, as nossas crenças, os nossos argumentos, elas têm a oportunidade de se aproximar. E daí, para ela comprar um serviço seu, é um pulo. Entendeu? Eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci. Alguém quer falar? Oi, meu nome é Laura. Eu estava conversando com ela e, assim, eu faço várias coisas, design, fotografia, mas a coisa que está mais organizada, se eu for apresentar, é meu trabalho de música. Que, porém, é muito difícil de vender, de conseguir enxergar como um negócio, porque é meu nome, meu sobrenome, Laura Vrona, já vou me apresentando. E então, eu não sou muito ruim dessas coisas, entendeu? Assim, tipo, tenho minha página no Facebook, mas acaba sendo difícil ter um distanciamento por ser muito pessoal e lidar com isso como se fosse uma marca ou uma empresa. Enfim, esse é um relato. Não sei se você tem algo a dizer sobre isso. É o seu nome, né? Ou seja, é uma extensão de quem é você. Né? É difícil enxergar de fora e, por exemplo, estudei branded content, essas coisas para os outros eu sei fazer. Mas enxergar o meu próprio trabalho, por ser tão misturado, é uma dificuldade muito grande. Eu acho que o seu trabalho ele se associa com as suas escolhas do dia a dia. Assim como o nosso trabalho associa com as nossas escolhas do dia a dia de todo mundo. Durante muito tempo, eu quis viajar. Essa era a minha grande vontade assim na vida. Quando eu estava no meio da faculdade, eu falei, vou trancar a faculdade e fazer um intercâmbio. E aí meu pai falou, vai nada, você vai terminar a faculdade e depois você viaja se você quiser. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu tinha carro, namorado, um monte de coisa. Eu falei, não vou viajar agora, né? E a minha grande questão em ir viajar para um outro país, fazer um intercâmbio, era realmente me encontrar em outro lugar do mundo, não querer voltar, e esse distanciamento da família. E também, ao longo do tempo, eu comecei a entender que eu tinha um negócio, que o meu negócio funcionava, né? Que é óbvio que é uma construção, faz 3 anos que eu estou nesse movimento de construir o meu próprio negócio e me desenvolver a partir dele. Só que em nenhum momento, olha só que louco, em nenhum momento eu assimilei que eu poderia continuar trabalhando e levar o meu trabalho para outros países, onde quer que eu esteja, até porque eu trabalho com a internet. Então, eu acho que, muitas vezes, o que falta é assimilar o que da nossa história, quais são as nossas escolhas que podem nos ajudar a trazer essa expressão para que outras pessoas se conectem com a gente, né? Por exemplo, com certeza você tem um estilo de vida, né? Você acorda, enfim, o que você faz no seu dia a dia, né? Quais são as suas escolhas? O que você come? Onde você vai? Quais são os lugares que você frequenta? São perguntas que é legal você responder, talvez em um momento que você esteja um momento mais preparado para pensar nisso mesmo. Mas assim, tudo isso é respaldo para você criar a oportunidade de levar sua música para onde você quiser, entendeu? Então, por exemplo, se uma das suas paixões... deixa eu ver, fala uma paixão aí.
Eu fiz o meu último trabalho sobre abelha, que era uma paixão. Abelha? Então era uma paixão bem exótica, assim. Tipo Poucas animais. pessoas assim acessaram, mas tudo bem. Mas ela acabou de comprar. Olá! Eu me senti super empreendedora. Mas, enfim, você está propondo trazer mais coisas pessoais ao invés de evitar isso. Trazer mais. Como que as suas paixões se conectam com o seu serviço? Entendeu? Porque quando a gente associa quais são as nossas paixões, quando a gente assimila isso, outras pessoas que têm as mesmas paixões podem ter a necessidade da sua técnica. E aí vai te procurar e vai querer comprar o seu serviço, não porque você faz o serviço, mas porque você tem uma paixão que conecta e você vai entender a pessoa. Entendeu? Uma das minhas paixões é viajar. Então, eu procuro pessoas que têm projetos ligados à viagem para atender. Eu prefiro essas pessoas. Isso não significa que eu vou deixar de atender outras pessoas que têm outros projetos em outras áreas. Mas, quando eu exponho quais são as minhas paixões, isso facilita para que as pessoas que já estão ligadas àquele universo queiram fazer alguma coisa comigo. E aí, nesse cenário, a gente entende que o dinheiro não é a única moeda de troca, que pode rolar permuta, que pode rolar uma série de outras coisas que fazem sentido, entendeu? Obrigada. Fez sentido? Alguém mais quer falar? Eu. Meu nome é Paulo Catraca. Oi. Tudo bom? Tudo e você? Bem. Por acaso um violão entrou em casa. Por acaso não, meu irmão está aqui. E ele levou um violão para minha casa. Ninguém tocava nada em casa. Ninguém fazia arte em casa. Só que o violão estava baratinho. E o amigo dele acho que precisava de uma graninha. Acabou comigo. Comecei a fazer arte. Fiquei encantado com a arte. Na época, eu trabalhava numa concessionária. E, a partir daí, nessa caminhada, eu resolvi ser também um canalizador dessa arte. Então, ao mesmo tempo que eu fazia trabalhos artísticos, eu comecei a pensar como eu faria para exponencializar isso, para que mais pessoas também se contaminassem com a arte, que é bom demais. E, então, eu gostava de fuçar coisas em casa, tipo, abrir liquidificador, TV, para ver o que tinha dentro, saber como o carro funcionava quando eu era criança. Pô, como é que ele liga se ele não está numa tomada, né? Só na chave ali, como é que funciona? E aí eu comecei a fabricar instrumentos musicais. E comecei também a fazer conteúdo na internet, ensinando as pessoas a fazer alguns tipos de instrumentos musicais. Fiz isso durante um período, não dei tanta conta, e volto agora no próximo ano. Então, consegui meio que trançar um pouco de cada coisa que eu faço e também colocar isso para o mundo, para as pessoas que não sabem fazer ainda, porque eu acho óbvio, mas tem muita gente que não sabe, por exemplo, como faz uma baqueta de bateria, uma baqueta acústica, é super simples. Então, eu ensino. Ou as pinturas que eu aprendi com arte de rua, com conexões na arte de rua, e aí eu mostro algumas técnicas da pintura de spray paint também. Então, é isso. Eu sou um cara que fui picado pela arte e quero que cada vez mais e mais pessoas tenham esse contato. Vou ensinar. Tá aqui Legal. uma moça que tem um instrumento que eu faço. Então, a ideia é essa, é cada vez mais fazer com que essa coisa que aconteceu comigo aconteça com mais pessoas. Você facilita para que mais pessoas acessem a criatividade nelas próprias, né? E com isso, e você oferece técnicas para isso, né? Exatamente. Você dá o caminho para a pessoa criar o próprio instrumento musical, bem legal. Sim, e com camadas também, porque eu tenho instrumentos musicais super elaborados, que têm um preço alto, mas também tem coisas que são super gratuitos. Você olha o vídeo lá, pô, você pega um copinho de não sei o quê, joga um arrozinho dentro, chacoalha, tá lá, grátis. Uma coisa que eu acho interessante é que muitas vezes a gente escolhe um único produto ou serviço para vender. A gente não entende que quando a gente tem mais de um tipo de serviço e a gente pulveriza, né, os nossos serviços, a gente tem a oportunidade de alcançar mais gente, de suprir a necessidade de mais pessoas. Então,
por exemplo, sei lá, eu vendo um serviço, né, que é um serviço de comunicação online. Eu poderia vender um produto que é uma quantidade de conteúdos que eu vou produzir para te entregar, mas eu vendo o meu conhecimento com relação a isso. E aí eu quebro esse conhecimento em vários formatos diferentes. Então, tem um workshop, tem uma palestra, tem a consultoria individual, tem uma mentoria que são uma quantidade menor de encontros, tem, enfim, oficina de texto e foto. Então, eu tenho alguns serviços. E eu acho interessante, independentemente para quem vende produto ou serviço, é legal você pulverizar, porque você consegue suprir a necessidade de mais gente, né? Então, independentemente se você vende produto ou serviço, se você vende um produto, você pode ter um serviço que complemente a venda do teu produto, né? Então, se você vende sapato, você pode fazer uma oficina de sapato, para ensinar as pessoas a fazerem os seus próprios sapatos, entendeu? É um serviço que está junto com o teu produto e que uma coisa sustenta a outra, né? Muitas vezes, quem vende produto tem mais facilidade de fotografar e quem vende serviço tem mais facilidade em comunicar o que faz, porque quem vende serviço vende um saber, vende um conhecimento, né? Mas nada impede de, se a gente tem um produto, não transformar isso em um serviço, e vice-versa, né? Eu queria falar um pouco para vocês. Alguém mais quer falar? Eu. Pode falar. Meu nome é Maraísa. A gente podia formar uma dupla. A gente podia formar uma dupla. Vem aqui no palco. Genial. Isso que você acabou de falar agora é justamente a minha dificuldade. Eu estava falando para minha amiga aqui do lado. A Rafa costuma dizer que a gente que faz muita coisa é um canivete suíço. Eu faço muita coisa. Por formação, eu sou publicitária, mas abandonei para trabalhar com maquiagem. Atualmente, eu trabalho com moda. Mas eu quero oferecer tudo isso junto, sabe? Eu criei uma marca que chama Camarim Pop. E, às vezes, a pessoa me pergunta, mas você quer ter uma loja? Eu falo, não, eu quero ter um camarim. Eu quero que a pessoa se sinta no camarim. Então, eu quero oferecer essa fantasia que ronda o mundo artístico para ela poder entrar nesse mundo lúdico, se maquiando e vestindo coisas divertidas, como se ela fosse para um palco, sabe? E eu não consigo colocar isso na comunicação, justamente porque é muita coisa. E não só oferecer a venda da roupa, a venda da maquiagem, como cursos, né? Oficinas que envolvam a criação de roupas, porque as minhas roupas são de upcycling, oficinas de maquiagem, enfim, eu não consigo colocar tudo isso na comunicação ou num pacote de uma forma clara, assim, sabe? Eu acho que a sua identidade ela é bem artística e você, na verdade, muitas vezes eu imagino que você queira fugir desse artístico para conseguir acessar pessoas comuns do dia a dia, mas você tem algo bem lúdico e bem artístico em torno daquilo que você entrega, o que eu acho que já é um diferencial. Então, se você trabalhar a sua identidade visual, talvez faça mais sentido do que você trazer argumentos sobre o porquê daquele produto ou serviço, entendeu? O porquê do que você entrega. Você pode estruturar alguns formatos para você comunicar isso, mas eu acho que, no teu caso, você precisa ter uma comunicação visual que seja atraente, que seja impactante e que traga aquilo que você quer passar, né? Sim. Então, de repente, criar cenários, né, enfim, unindo roupa e maquiagem, enfim, criar realmente um visual diferente para expressar isso. Eu acho que faz muito sentido. Quando a gente fala em mensagem, não necessariamente a gente está falando em texto, não necessariamente a gente está falando em palavras. Quando a gente fala em mensagem, a gente fala de expressão. E a expressão é aquilo que eu falei, ela existe a partir do momento que a gente acorda e escolhe vestir uma roupa para sair de casa. Então, eu posso comunicar com a roupa que eu visto, eu posso comunicar com as coisas que eu estou falando, eu posso comunicar com a comida que eu como, eu posso comunicar de diversas formas, né? E eu acho que a grande entrega da internet, né, nesse sentido, justamente porque ela é um espaço onde a gente pode mostrar tudo isso de diferentes maneiras. Entendeu? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de conteúdo, porque quando eu falo em criar conexões para
quando eu falo em criar conteúdos com profundidade para criar diferentes tipos de conexões, muitas vezes a gente percebe que a gente tem um tipo de conteúdo que a gente está mais viciado em comunicar, e existe um tipo de conteúdo que provavelmente alguém faz muito bem e a gente entende que a gente não faz, né, e a gente gostaria de fazer. Então, eu acabei colocando em algumas caixinhas, e eu acho que isso faz toda a diferença para quem quer criar um conteúdo organizado e planejado e não ficar tão mergulhado na internet todos os dias, né? Porque eu acho que uma grande dificuldade nossa é, caramba, eu já tenho um negócio para sustentar, já tenho que jogar nas 11 posições e a comunicação ela é a principal delas, mas eu não posso ficar o dia inteiro aqui, né? Então, primeira coisa que eu falo, depois que a gente acessa essa identidade, essa essência, que é aquilo que realmente faz o nosso coração vibrar, é importante que a gente estruture uma estratégia, né? Que a gente crie uma estratégia para comunicar isso. O primeiro passo é entender quais são os canais de comunicação que mais faz sentido para você. Se você trabalha com gastronomia, com moda, com universo fitness, com sei lá, com coisas que são palpáveis, materiais, é mais fácil, ou visualmente atraentes, é mais fácil você usar uma plataforma de imagem que mostra de conteúdo visual. Então, o Instagram é uma ótima plataforma. Se você vende um serviço, vende um conhecimento, e você tem argumentos que você quer envolver naquilo que você entrega, o Facebook é uma boa plataforma. Um blog também é uma boa plataforma, porque você vai poder desenvolver melhor a sua comunicação. Você pode fazer isso através de vídeos também. Então, é interessante olhar para os canais. E aí, depois desse momento que você entendeu quais são os canais onde você quer trabalhar, é interessante você pensar. Eu sempre parto do princípio, assim, quantos conteúdos eu consigo produzir por dia, ou por semana, ou por mês? Eu não vou me boicotar, eu não vou criar, não vou falar que eu vou criar 2 ou 10 conteúdos por dia, porque eu não vou, eu sei que eu não vou. Então, eu parto do princípio o que eu consigo fazer, o que eu consigo entregar. Ao mesmo tempo que eu atendo pessoas e ajudo as pessoas a criarem a comunicação delas, eu também tenho que fazer isso comigo. Então, em algum momento, eu também estou no lugar de vocês. E é isso que eu penso. Quanto que eu consigo entregar? Eu vou fazer 5 posts por semana, um post por dia durante a semana. Então, 5 posts por semana são 5, 10, 15, 20 posts por mês. 20 posts por mês, estrutura ali no Excel da vida, deixa um espaço para você escrever o conteúdo e colocar a imagem embaixo. E aí eu sempre paro um dia na semana, eu faço o meu planejamento toda segunda-feira, e aí eu penso, o que eu tenho que comunicar essa semana? Eu vendo workshops, eu vendo oficinas, eu vendo várias coisas que eu preciso comunicar, porque se eu não comunico, eu não permito que as pessoas vejam o que eu faço e, consequentemente, elas não compram e aí eu não realizo, né? Então, eu estruturo dessa maneira. Eu vou ter uma oficina que vai acontecer daqui 15 dias, então eu vou estruturar uma comunicação onde eu vou ter que pensar em 15 conteúdos diferentes. E aí, depois que eu montei esse calendário, onde eu sento uma vez por semana para criar, eu penso, tá bom, agora eu vou falar de quê? Agora, como que eu vou falar esse conteúdo todo? Então, eu acabei estruturando alguns tipos de conteúdo para facilitar, que eu chamo de conteúdo institucional, é o primeiro, que é um conteúdo mais voltado para a venda dos nossos produtos e serviços mesmo. Então, ele está mais focado em venda, né? Então, é um conteúdo onde a gente vai, de fato, pensar como que eu vou fazer para que as pessoas acessem aquilo que eu vendo e tenham a oportunidade de comprar. Então, eu vou falar sobre o meu produto ou serviço, eu vou falar sobre a equipe de trabalho que está envolvida, eu vou falar sobre, sei lá, o que já saiu na mídia, se já saiu. Eu vou falar sobre quais são as possibilidades das pessoas entrarem em contato comigo. Enfim, eu vou expor essa vitrine, né, de todos os produtos que eu tenho. Existe o conteúdo que é um conteúdo mais conceitual, e aí eu chamo de, primeiro, conteúdo institucional e, segundo, conteúdo conceitual. O conteúdo conceitual é um conteúdo mais sustentado em argumento, mais sustentado no nosso porquê. Né? Por que você faz o que você faz? Qual é o porquê que existe em torno do seu negócio? Né? O que você defende? O que você quer defender? O que você acredita? Né? O meu porquê ele está em torno do autoconhecimento, em primeiro lugar, do empreendedorismo e da autoexpressão. Então, são as 3 bandeiras que eu abordo no meu conteúdo. Né?
E aí cada um tem o seu aqui, né? Existem diferentes porquês. Tem, sei lá, maternidade, sustentabilidade, tudo isso que a gente está conversando agora, né? A arte. Então, tudo isso que sustenta o nosso porquê, ele cabe mais num conteúdo conceitual, que é um conteúdo de argumento, onde a gente vai, de fato, expor as nossas questões e a nossa filosofia de vida para que outras pessoas se conectem e, com isso, elas possam consumir esse produto ou serviço que tem esse valor por trás. Uma coisa que eu acho interessante dizer, que eu tinha esquecido aquela hora, é que a internet, ela deu a possibilidade de a gente se mostrar, né? E eu acho que ela é protagonista nesse cenário de mudanças, porque 10 anos atrás a gente não tinha esse espaço. Assim, pequenos empreendedores, pequenos produtores sempre existiram, né? Sempre existiram. É só você, sei lá, vai viajar para a Bahia, você vai no Pelourinho, você vai ver aqueles caras que vendem sapatinho de cor de bode nas banquinhas há 50 anos. Né? A grande diferença é que hoje a gente pode expressar, porque hoje existe a internet que mostra que a gente que dá espaço para a gente se expressar, né? E quando a gente percebe isso, a gente percebe que essa crise econômica que a gente vive não é uma crise econômica, ela é uma crise de valores. Por quê? Porque hoje a gente tem a oportunidade de consumir de quem faz, a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas que produzem os produtos e serviços que a gente precisa, e a gente não necessariamente precisa consumir das grandes marcas, a gente pode consumir de quem é pequeno. Então, por que as grandes marcas estão... Por que existe a grande crise econômica? Né? Por quê? Porque a gente ganhou espaço. Né? A balança sempre tende a pesar para um lado. Então, a gente ganhou espaço, a gente pode aparecer. Eu prefiro comprar de alguém... Cadê a Jaci? Ela está aí? Bom, acho que ela está lá fora. Eu prefiro comprar o protetor labial que ela faz do que o protetor labial da farmácia, entendeu? E, com isso, é óbvio que vai existir uma desproporção, né? E só o fato da gente ter espaço para se expressar mostra que, realmente, a internet é um ambiente feito para todos. A internet é um ambiente mais interativo e democrático que existe hoje em dia. Então, a gente tem que aproveitar. Até porque ela é o ambiente mais acessível, inclusive, para quem é pequeno. Né? Bom, nesse contexto todo, eu estava falando do conteúdo conceitual, por quê? Eu prefiro comprar... Eu dei o exemplo da Jaci, né? Eu prefiro comprar dela porque eu sei que ela usa ingredientes naturais, eu sei que ela faz com as próprias mãos, eu sei que ela tem um produto que não vai agredir minha pele. Então, tem XYZ motivos que me fazem preferir o produto dela. Só que, se ela não dissesse isso, eu jamais saberia. Então, a gente tem que partir desse princípio. Quando você vai... É engraçado, porque a gente pensa muito em quem é o nosso público-alvo, né? Só que nós também somos público-alvo de alguém. E, quando a gente vai consumir qualquer coisa na rua, a gente para e pensa 65 vezes para tentar entender se realmente a gente precisa daquilo. E se tem um argumento do tipo, não, esse produto ele tem XYZ coisas que vai ser bom para você. Nós, mulheres, a gente sofre muito isso, né? Porque tem um produto personalizado... sempre tem um produto personalizado para a gente. Então, quando essa solução ela é exposta, fica muito mais fácil da gente realmente querer comprar aquilo. Né? E o conteúdo conceitual nada mais é do que você dizer o porquê que você faz o que você faz para permitir que mais pessoas acessem isso e consumam o seu produto ou serviço. Né? E aí existe o conteúdo de inspiração, que é um outro nome que eu trago, que ele está mais ligado a como nós podemos ser uma inspiração, quem são as nossas inspirações e como nós podemos nos tornar uma inspiração para outras pessoas. Então, ele está muito ligado ao estilo de vida mesmo. E aí eu acho que é válido a gente fazer... Todo mundo aqui deve ter inspirações, né? Então, faz um levantamento de quem são as pessoas que você se inspira e o que elas fazem, né? E depois escreve o que faz parte do seu dia a dia e que de fato você poderia compartilhar com outras pessoas porque elas se inspirem em você. O que você consome? O que você lê? O que você ouve? Quais são os sites que você acessa? Né? Quais são os livros que você lê? Quais são os lugares que você frequenta? As pessoas querem saber isso, né? Eu, se sou sua amiga, quero saber. Então, por que não compartilhar? E isso também está conectado ao que a gente vende. Não dá para achar que a nossa marca ela é
ela é isolada do mundo, né? Tipo, ela é algo que não tem cara, não tem alguém por trás. Não, foi alguém que fez, né? Foi alguém, e eu acho que isso também é um tipo de mudança, um tipo de transformação que a gente tem que fazer. Muita gente deve ter a dúvida: eu não sei se eu falo eu ou se eu falo nós quando eu vou comunicar a minha marca. Assim, existe alguém por trás. Se você é sozinho na sua marca, fale eu, se apresente, mostre, dê as caras, entendeu? E, com certeza, você vai encontrar pessoas que se conectem com você. E aí existe um outro tipo de conteúdo, que é o quarto e último exemplo que eu trago, que é o conteúdo externo. O conteúdo externo, ele traz quais são as nossas experiências e as nossas referências, né, culturais. Então, quais são os lugares que a gente frequenta, que tipo de assim, esses conteúdos que a gente compartilha, que não foi a gente que criou, mas que a gente assina embaixo, né? Então, eu dei 4 exemplos: o institucional, o conceitual, o de inspiração e o externo. E aí, quando você pensa, eu tenho uma oficina que vai acontecer daqui 15 dias, eu preciso comunicar essa oficina, eu não vou só ficar falando para as pessoas, compra aqui minha oficina. Não, olha só, dentro desses 4 tipos de conteúdo, quanta coisa você não pode criar para dizer que a oficina está aí, sabe? Você pode falar sobre o conteúdo programático, você pode falar sobre... enfim, trazer frases de inspiração, você pode trazer argumentos do porquê que aquilo existe, né? Tem várias coisas. Você pode falar quem são os parceiros que estão envolvidos nesse negócio. E, bom, com relação a conteúdo, eu acho que assim, existe pano para manga. O que precisa é a gente se apropriar. O nosso conteúdo está pronto, a gente precisa se apropriar dele. Eu acho que essa é a chavinha que tem que virar, entendeu? Se vocês não estão seguros para começar a comunicar o que vocês fazem, aí o caminho tenta descobrir qual que é a mensagem que você carrega. Tenta descobrir quais são os seus porquês da sua vida, né? Porque, consequentemente, isso vai se conectar com o seu negócio. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bem específica. Eu queria saber como que você distribui essa grade de conteúdos, essas categorias, ao longo de uma semana, por exemplo. Ou você tem algum planejamento, assim, por tempo, que você separa, tal dia na semana vai um conteúdo institucional, ou isso varia de acordo com o que você está fazendo? Eu acho que é muito experimental, assim, cada caso é um caso. Se eu tenho um evento que vai acontecer num dia específico, eu sei que eu tenho que falar desse evento até chegar lá. E aí eu penso, qual que é o tipo de conteúdo que mais aproxima as pessoas? Conteúdo de inspiração e conteúdo conceitual, que fala de argumentos, enfim, são os conteúdos que mais aproximam. Então, esses não necessariamente eu vou falar do meu produto ou serviço, mas são os que vão ter mais curtidas, provavelmente. Quem falou das curtidas? Ela. Por quê? Porque a gente não está falando de venda. Vocês podem perceber, quando você posta um banner, é totalmente diferente de quando você posta uma foto sua, né? A interação é outra. Então, esses conteúdos, por eles terem mais atratividade, porque as pessoas querem se conectar com você e com a sua vida, eles podem vir em menor peso, porque eles já vão atrair bastante gente, né? E os conteúdos que são mais difíceis de penetrar, como, por exemplo, programação do curso, ou, sei lá, falar especificamente do seu serviço, trazer um conteúdo institucional, você fala mais vezes dele, porque aí você conecta aquilo que os seus argumentos e aquilo que você se inspira, você amarra, na verdade, no outro conteúdo. Você pode, sei lá, vamos supor que você faça um conteúdo um conteúdo prático de dicas, que é, de fato, um conteúdo que vai ajudar alguém a algo, né? E aí, esse conteúdo prático, no fim, você cria um call to action para a pessoa entender onde que ela pode consumir mais sobre ele. Então, vamos supor que ali você criou um conteúdo gratuito que
que traz várias dicas e no fim você fala, quer saber mais? Eu posso te ajudar, eu tenho um serviço XYZ e tal. Então, esse conteúdo de dicas, ele é um conteúdo estruturalmente conceitual, porque você está oferecendo a sua solução de uma maneira gratuita e conectando a necessidade da pessoa com a sua solução, né? Mas existe também só o call to action, que você pode lançar e falar, para você que precisa de tal coisa, me contrate, entendeu? Então, eu acho que é muito experimental, mas eu sempre penso no tempo que eu tenho para divulgar e também no tipo de interação que eu vou fazer, sabe? E aí existe uma coisa também que é você ficar de olho na interação, você tentar entender como as pessoas interagem com aquilo. Quando você tem mais curtidas, mais comentários, mais interação, significa que as pessoas estão dando a letra do que elas querem saber, né? Quando não tem interação, talvez aquele não seja o público, né? O seu público talvez não seja aquele. Sempre que eu posto algo relacionado a empreendedorismo no meu Facebook, por exemplo, vai. Agora, quando eu posto outras coisas, não vai muito, entendeu? Então, é legal olhar para esse engajamento, para você tentar entender o que as pessoas estão querendo de você. Às vezes, elas não falam. E é legal a gente testar, né? É legal a gente testar. A gente tem espaço, a gente tem ali né? Oportunidade não falta. Então, é legal testar. Agora, quando você tem um objetivo, aí é bom planejar e assim, por a gente estar por a gente fazer um trabalho que ainda não tem uma fórmula correta, e eu nem acho que vai ter, é tentativa e erro até acertar, entendeu? Mas eu faço um plano, sim, e eu acho que é bom fazer. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Para quem vende imagens? Olha, eu acho que você pode envolver essas imagens num ambiente, né, num cenário, por exemplo. Então, já pensou em fazer parceria com quem vende arquitetura, por exemplo? Porque aí você vai embutir a sua imagem na venda. Ou, sei lá, uma loja de móveis. Eu acho que, antes de comunicar, você precisa pensar no que vem antes disso, entendeu? Porque nós, sozinhos, a gente tem uma potência, a gente tem uma força, mas quando a gente encontra parceiros que vão ajudar a gente a estruturar melhor a nossa entrega e a personalizar a nossa entrega, a gente tem mais oportunidade de alcance, inclusive. Então, quando eu faço parceria com a Rafa Capai, eu alcanço todos vocês, entendeu? Se eu não fizesse, talvez eu não alcançasse. Então, antes de querer comunicar, porque o produto isolado ele é uma coisa, ele pode ir muito bem, obrigado. Mas quando você costura isso num outro projeto ou em uma outra coisa que permite com que você seja visto por mais gente, traz mais consistência. Então, eu pensaria nisso. E aí, como você vende imagens, você pode tanto usar a ferramenta de imagem para fotografar essas imagens, né? Então, para fotografar esse produto, então envolver isso num cenário legal e fazer fotos interessantes para falar sobre ele. Como você pode envolver isso num cenário e fazer uma venda casada junto com esse seu parceiro, entendeu? Mas se você vende um produto, talvez seja mais fácil fotografar, então ir através da imagem do que ir pelo argumento, entendeu? Você falou bastante dessa questão de se apresentar, de relacionar o pessoal com a marca. Como é que eu divido esse conteúdo com a minha página pessoal e com a página da marca? Ou se eu uso uma, ou só uso a outra, ou eu mesclo esses dois? Porque, por exemplo, existe a da Espaçonave e existe a Rafa Capai. E tem bastante conteúdo nas duas. Eu não sei como exatamente dividir isso. Você pode perceber que, quando a Rafa posta opiniões, é sempre na dela, não é na Espaçonave. Opiniões assim, em primeira pessoa, por exemplo, né? Ela tem uma hashtag que chama Ditados Impopulares, que eu gosto bastante, e ela traz para a página dela. Ela tem uma frase que como que é?
amigos, negócio faz parte. Então, tem umas coisas que ela traz. E, assim, na nossa página pessoal, a gente tem mais liberdade para falar sobre a nossa vida pessoal e o que conecta com aquilo que a gente acredita e que a gente faz, né? As pessoas, como eu falei, elas querem se conectar com pessoas e não com coisas. Tem um monte de gente que curte a página do Memória Seletiva e segue o Instagram do Memória Seletiva, que é o meu projeto. Porém, a maioria dessas pessoas, elas querem se conectar comigo, então elas vão lá me procurar para saber, espera aí, esse é o projeto dela, mas quem é ela? O que ela faz? O que ela gosta? Como que ela vive, sabe? Então, eu acho que tem que ter presença nos dois lugares. Mas é legal você se mostrar para as pessoas saberem quem é a pessoa que está por trás da tua marca. E eu acho que cada vez mais a gente vai querer saber quem são as pessoas que estão por trás da nossa marca. Aliás, de fora, né? Respondeu? Quem mais? Oi. Vai com vergonha. Oi, eu sou a Jaqueline. Eu vou pegar uma carona na pergunta da amiga que fez aí à frente. Eu sou arquiteta e eu estou fazendo uma transição de um tipo de serviço que eu pretendo vender. E aí eu comecei a observar que as pessoas estavam muito mais interessadas em olhar a minha página pessoal, a minha vida pessoal, do que a do serviço que eu vendo. E eu comecei a permitir que algumas pessoas que já vinham de indicação pudessem entrar na minha página pessoal. Como dividir isso? Como saber a hora que eu estou... Porque assim, eu não pretendo ser uma blogueira da arquitetura, entendeu? Não, nada contra, mas eu gostaria de vender um serviço mesmo. Como dividir esse lugar? Eu acho que a primeira coisa é presença, né? Se você tem presença, isso já conta muito, mesmo que não seja assim, vou postar todo dia em todas elas, porque você sabe que você não vai conseguir cumprir, entendeu? Agora, na sua página institucional, você pode trazer mais conteúdos relacionados ao mundo institucional, né? Ao mundo da arquitetura, ao que faz parte da sua entrega. E na sua pessoal, você pode trazer outras coisas que estão relacionadas à sua vida e que não necessariamente se conectam ao seu trabalho. Entendeu? Agora, sim, uma dica que eu dou, gente, se vocês têm perfil bloqueado aqui, pode desbloquear. Pode desbloquear esse negócio aí, porque... Assim, tudo bem. Assim, eu acho que a gente que usa a internet como ferramenta de trabalho, a gente tem que permitir que as pessoas se conectem com a gente, entendeu? Se você está postando alguma coisa que você não quer mostrar para as pessoas, então nem poste, entendeu? Pode falar. Respondi? Cadê? Respondi? Sim, naturalmente. Os nossos clientes, gente, podem ser nossos amigos, amigos da nossa família. A gente acha que o cliente vem do nada, né? Só que não, eles são pessoas que estão próximas da gente, né? Últimas 2 perguntas. Pode ser, staff? Pode? Mais uma pergunta, então. Eu sou fotógrafa e eu faço fotos sensuais no sensual. E eu nunca quis muito fazer fotos muito pegada estética, sempre quis falar mais da questão do autoconhecimento, da conexão. Só que é muito difícil conectar com mulheres, porque a gente está muito ligada nessa vida perfeita de rede social. E falar de coisas que a gente não gosta é complicado para mim. Assim, eu queria saber a sua dica, ou qual o conteúdo postar para se conectar com essa dor. Como que a gente fala para uma... Porque não é uma necessidade, né? Vem aqui e mostra o meu corpo nu. Ninguém tem essa necessidade. Como se conectar com essa dor e transformar isso num produto ou numa necessidade e vender isso? Eu acho que a sua principal entrega ela está ligada à sensibilidade de olhar para o corpo humano de uma maneira diferente e não estereotipada. Então, no primeiro momento, você tem que falar sobre a quebra de estereótipos.
Esse é o tipo de conteúdo que você tem que trazer o tempo inteiro, quebra de estereótipos. Então, se o estereótipo é ter o corpo perfeito pesando 50 quilos, você vai desconstruir isso agora, entendeu? Parte de você trazer esse tipo de conteúdo para o seu público. E aí, se você quer falar sobre o corpo humano nas suas diferentes vertentes, eu acho que você pode começar a entender quem é o seu público, começar a montar uma persona para você buscar esse público no lugar certo. Então, se são pessoas que fogem do estereótipo, você pode procurar mulheres em grupos de apoio à obesidade, ou você pode falar sobre mulheres que passaram por um tratamento de câncer, buscar pessoas nesse lugar, entendeu? Tipo, começar a ir até o seu público e não ficar esperando ele vir até você. Porque você sabe quem é o seu público, você sabe que é a pessoa que sai, que não está dentro do estereótipo. Então, você tem que ir até ele e oferecer. E aí você vai trazer a autoestima. E você também tem que ter um trabalho que ajude essa mulher a olhar para a beleza dela. A sua ferramenta ajuda muito, que é a fotografia, né? Mas existe um olhar terapêutico por trás disso que ajuda essa mulher a se sentir maravilhosa, mesmo ela não estando dentro dos padrões. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é quebra de estereótipos e buscar pessoas que te apoiem nesse sentido. Outros projetos que também estão ligados a isso. O seu conceito ele está muito pronto já, entendeu? Basta perder o medo de expor que é disso que você quer falar. Tá bom? Gente, obrigada. Se vocês quiserem conversar em algum outro momento, eu estou por aí. E quiserem conhecer o meu trabalho, é só entrar no meu site, que é maiaracastro.me.